Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É um prazer para mim revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de darmos início a esse estudo, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por podermos estudar a Tua Palavra, mergulharmos no conhecimento sagrado que Tu deixaste revelado para nós. Capacita-nos, Senhor, santificando-nos na Tua Palavra e nos habilitando ao exercício da mesma, para que possamos, pela Tua graça, cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. Nós Te pedimos essas bênçãos agradecidos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema desta semana, muito interessante, como os anteriores, conselhos para famílias. O verso principal em Provérbios 3, de 5 a 6, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É um ponto interessante onde o autor de Provérbios apresenta essa mensagem, que deixa claro que todos os mortais, os habitantes deste planeta, deste velho mundo, enfrentam problemas. Mas a real chave de solução para todo e qualquer problema está aqui em cima, na primeira palavra: confia. Confiar no Senhor. E quando a gente perde isso de vista, começa evidentemente a tecer teorias estribadas em conhecimento mortal, só dá problema. Por isso que o texto bíblico é bastante claro para não fazer isso. Porque o nosso próprio conhecimento, ele está recheado de comportamento pecaminoso o tempo todo. Tem coisa boa viajando no código genético nosso, mas a propensão nossa para pecar, para fazer coisas erradas é muito forte, é muito grande. Por isso que confiar no Senhor de forma prioritária é a maneira correta de educarmos os nossos conceitos de forma correta, de alinhar os nossos passos na jornada da vida. É exatamente isso que o texto está apresentando. O segundo tema: ame a mulher certa. E vice-versa, com certeza. Ame o cônjuge certo. Ficaria muito interessante essa colocação dessa maneira, com uma visão atual, que não tem tanto machismo hoje como tinha nos tempos bíblicos, que é o porquê tanto machismo registrado nesses contextos, mas sagrado, adequado para a cultura daquela época, mas facilmente adaptável, ajustável para qualquer época da história de um mundo onde habita mortais. Deus nos deu inteligência suficiente para isso, para que a palavra tenha aplicação prática em qualquer época da história do pecado. Esse tema surge de maneira muito feliz para evidenciar como é duro, como é triste amar a pessoa errada, se apaixonar na pessoa errada e principalmente amar. De um ponto de vista prático, isso se chama amor bandido. Gostar de quem não gosta da gente. Conviver conjugalmente com quem nos maltrata. É verdadeiramente a história de arrastar correntes. Por escolha própria. Amor bandido sofre muito. Como sofre?
sofre demais. Amar a pessoa errada, conforme o texto bíblico indicado aqui em Provérbios, capítulo 5, de 3 a 14, nos apresenta que é caminhar bem mais rápido em direção à morte, à perda da honra, à perda dos anos, a perder tempo na vida, tempo que é sagrado, perder bens e ter muito desgaste emocional, acabar com a saúde. Porque uma pessoa desgastada emocionalmente não tem dinheiro que a faça ser feliz. Não há dinheiro que a faça retomar o seu ânimo. Porque o estado depressivo em que ela mergulha é um buraco sem fundo. Só a cura dessa situação toda poderá restabelecer sua condição emocional normal e a sua felicidade principalmente. Mas olha o tanto que é triste mergulhar num amor bandido. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. O segundo ponto a observar aqui, dentro desse contexto, que o pior de tudo é que a maioria acaba descobrindo que o amor é bandido depois que já está casado. Não teve discernimento hábil, em tempo hábil, para detectar o problema durante o namoro. Ou tapou o sol com a peneira e agora está pagando o preço. Que é a maioria. A verdade é dura, mas machuca só na hora. Uma coisa é romper, sair de um relacionamento enquanto está namorando. Outra coisa muito diferente é sair de um relacionamento depois que está casado, e pior ainda se tiver filhos. Meu Deus, é muito duro. Por isso esse tema desse trimestre, e a palavra de Deus principalmente, tem sabedoria suficiente para que nós tenhamos o maior cuidado possível em nossas escolhas, quando iremos escolher o cônjuge para viver conosco. É muito importante, porque são duas pessoas que vão viver debaixo do mesmo teto e formar uma família. Tem um peso de vida muito importante nesse acontecimento. Por trás de uma união errada dessa, é que nasce terríveis problemas domésticos e acaba, muitas vezes, não só resultando em simples separações e divórcios, mas resultando verdadeiramente até em crimes, em verdadeiras tragédias. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Coisas que podem ser evitadas se prestar atenção no assim está escrito. Se prestar atenção na hora da escolha do companheiro ou da companheira. O namoro existe para isso. É para avaliar essa situação, para saber se realmente tem futuro ou não tem. E não adianta tapar sol com a peneira. Beleza física não é tudo. A beleza da alma é a mais importante de todas. Porque às vezes por fora é bonito, ou tem condição financeira, mas o comportamento, a alma é torta. Não adianta mexer com a alma torta, que pau que nasce torto até a cinza é torta. Só milagre de Deus para poder consertar. E nós já temos tanto trabalho nesse mundo, com tanta gente na face da terra, para que dar trabalho para Deus para fazer milagre, se tem coisa naturalmente tranquila da gente escolher e ser feliz? Para que dar trabalho para Deus? Não adianta, ninguém conserta ninguém. Por esses motivos, os critérios de escolha de um cônjuge devem ser severos. Deve ser tratado com a devida atenção, porque depois pode ser muito tarde. Para consertar depois é difícil, a escolha errada, que pode hoje fazer com segurança. O cônjuge pode ser lindo o tanto que for. Pode ser rico o tanto que for. Mas se tiver a natureza prostituída,
é o ingrediente de uma doença completamente embaraçosa e letal. O espírito de prostituição na natureza humana é fatal, o suficiente para desenvolver um amor bandido e trágicos resultados na sociedade. Isso sem falar na vida emocional de quem faz uma escolha desse gênero. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. O milagre existe. Mas escolher um cônjuge precisando de milagre para que seja uma boa pessoa ou a pessoa certa para nós, não há coerência e muito menos inteligência nisso. Raciocine, porque realmente tem muita gente em volta de todos nós que podemos ter escolhas mais sensatas e seguras sem precisar de milagre para isso. Pense nisso, que essa foi uma providência natural que Deus tomou de nos dar a opção da escolha no meio em que vivemos. Isso é assim para nós humanos e também no mundo animal. Eles escolhem lá no meio que eles vivem, tranquilos, seus companheiros, suas companheiras, e vão se dar bem. Ninguém sai atrás de milagre para poder dar certo, para poder conviver com alguém. O amor bandido é extremamente perigoso. E eu nunca vi dar certo. Não conheço nenhum caso que deu certo. Os que ainda estão juntos continuam vivendo como cão e gato. É briga o tempo todo e os resultados é questão de tempo, a casa cai. Terceiro tema, um chamado aos pais. Aqui agora, de maneira muito feliz, o manual nos conduz a uma investigação de alguns textos bíblicos do livro, onde nos apresenta uma ideia absoluta e clara de que no nosso código genético viaja verdadeiras riquezas e verdadeiras pobrezas de caráter. E que a razão principal da palavra pais ter lugar no mandamento da lei de Deus, escrito pelo dedo de Deus, não é à toa. Porque de fato os pais são representantes de Deus na vida dos filhos. Para que esses consigam, pela graça de Deus e essa união que nós temos com Ele, até porque de estarmos no mandamento, de transferirmos as riquezas genéticas que nós temos para os nossos filhos e fazer o possível para filtrar ao máximo as pobrezas de caráter que viajam no nosso código genético. Que as riquezas de caráter sejam transferidas e as pobrezas possam ser filtradas. E isso será observado no crescimento diário de nossos filhos. E é ali que você consegue entender o que foi transferido, o que está sendo transferido. E você, auxiliado por Deus, conseguirá lapidar e fazer o possível, pela graça de Deus, para que aquela pessoa cresça uma pessoa de bem, de caráter, de valor e de brilho. A ponto de poder um dia, pela graça de Deus, ser chamado luz do mundo e sal da terra. Pense nisso. É muito importante. Vamos avaliar alguns desses textos. O primeiro deles, temos dois tratando do mesmo assunto, que é Provérbios 13, 22 e Provérbios 27, 23 e 24. Esses aqui de cara mostram essa ideia da educação e do caráter ser transferido de geração em geração. Que os pais transferem aos seus filhos, os filhos aos seus filhos. Ser pessoa de bem, pessoas educadas, pessoas de caráter, independente da posição social, ou religiosa, ou eclesiástica, apenas ser pessoa de bem
que consiga de fato transferir conexão de luz, de pessoa que brilha os olhos com luz e que o corpo todo vai brilhar. É questão de tempo, porque são pessoas de bem que amam e andam na luz. Outra herança riquíssima apresentada aqui, Provérbios capítulo 14, verso 26, que trata do temor do Senhor. Quando isso é transferido, também gera confiança em Cristo, ou uma fé inabalável, que é a ideia transmitida nesse texto. Outros textos importantes, tratando de outro grande conjunto de riquezas, é Provérbios 15, 1 e 18 e Provérbios 16, 32, que trata da transferência de equilíbrio emocional, espírito pacificador e pessoas pacientes. Tem riqueza maior que isso, irmãos? Uma pessoa ser equilibrada, ser pacificadora e ser paciente. Falta muito pouco para se tornar uma pessoa sábia. É questão de tempo, realmente. Um pai conseguir transferir isso, uma mãe conseguir transferir isso, é grandioso demais, irmãos. É fantástico. Outra riqueza fantástica, aqui em Provérbios, capítulo 15, verso 27, é a honestidade de caráter. Irmãos, ser honesto, de fato, do fundo da alma, significa ser uma pessoa que aborrece caminhos tortos, de qualquer natureza. Qualquer forma de ganho que seja de cunho desonesto, a pessoa que tem esse caráter reto na alma, coisa que veio, está no fundo da alma, irmãos, não tem dinheiro no mundo, não tem lucro, não tem nada que vá fazer essa pessoa se submeter a caminhos tortos. Porque a prioridade deles é ser feliz, dormir em paz. Isso é ter um caráter legítimo, proveniente de um código genético abençoado e protegido por Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E outra riqueza bacana está apresentada aqui em Provérbios, capítulo 29, mas não só no verso 17, mas do verso 15 ao verso 17. Irmãos, nós não podemos ter medo de apresentar a verdade. Isso aqui é uma coisa muito bacana. Mostra no conteúdo bíblico que a vara utilizada do jeito certo, na hora certa, diminui a fabricação de ímpios no planeta, irmãos. E é praticamente uma garantia quase absoluta de sossego dos pais que conseguem educar os seus filhos dessa maneira, de forma correta. Um sossego para eles, para os próprios filhos e para a sociedade em que eles crescerão. É por isso que o quarto tema já entra, então, com correção, com amor, aonde nós jamais devemos esquecer, primeiro, que amor e dor rimam e são parceiros nessa vida de mortal. E na maioria das vezes, um completa o outro. Por isso, o tema anterior, aqui de Provérbios, que acabamos de citar, indica a utilização da vara em alguns casos que realmente sejam necessários. Vamos aqui destacar alguns exemplos que não há como administrar sem o uso da vara. Birra. Criança que dá birra, aquela criança que perde o chão com birra. Vai lá com amor e carinho, chega a cara bem pertinho dele, para dar beijinho, ou para poder falar: quietinho, meu filho, não precisa disso, para ver o supapo, o tamanho que você vai tomar na lata. Só presta atenção, sabe, não vai ficar vermelha a cara. Porque a criança perdeu o chão já está desequilibrada, está fora de ser criança que desorienta, não quando dá birra. É chegar a cara perto e apanhar. E eu pergunto, uma criança que bate na cara do pai, ou na cara da outra criança, ou na cara do irmãozinho ou da irmãzinha, seja lá de quem for, como que você vai corrigir e mostrar que existe justiça na face da terra, a não ser
trazendo a varinha para o traseiro dessa criatura. Com jeitinho, com amor, mas para deixar lá a marquinha com jeito. Que da próxima vez, ele vai pensar duas vezes, só de olhar para a varinha. Ele vai pensar duas vezes antes de pular no chão e dar birra, e muito menos ainda antes de levantar o braço para quem quer que seja. E se eles fazem isso em público, eles vão receber a paga em público. Da mesma forma. Apesar que hoje está complicado em alguns países, né? Porque certas leis são desenvolvidas perdendo o foco da orientação sagrada, escrita, dada pelo Espírito Santo, escrita por personagens dos tempos bíblicos, que nunca perderam a validade até hoje. E, lamentavelmente, muitos têm aderido ao abandono das orientações sagradas e pagado caro por isso. Não vale a pena, nunca valeu. A Bíblia, cada dia que passa, ela é mais atual. Tem assuntos na Bíblia que é tão avançado que a ciência é mais evoluída e a teologia mais evoluída se assombra com as informações que estão aqui dentro. Como que agora quer abrir mão de uma orientação com relação a pais e filhos? Me poupe, né? E quando se trata de artes que não tem cabimento de ser pior, do tipo quebrar vidraças de vizinhos, pequenos furtos, que às vezes acontece, começa a desenvolver dentro de casa ou fora de casa, se os pais não conseguir marcar o repúdio desse tipo de atitude, que tipo de indivíduo nós vamos estar criando para a sociedade? Não tem a menor dúvida, irmãos, que para toda regra existe exceção. Tem criança que nunca vai precisar de uma repreensão com vara, jamais. Mas tem criança que tem uma natureza completamente animal nesse ponto. Se deixar passar batido, rapidinho os próprios pais estarão sendo vítimas dessas crianças, estarão apanhando. Qual diria a sociedade mais tarde? Irmãos, não se esqueçam que a natureza pecaminosa inerente no ser humano é uma fábrica de crime. Basta ter chance de produzir. E que é uma chance maior do que a falta de atenção ou de cuidado na educação dos filhos. Não é obrigação da escola educar filhos. A escola alfabetiza. Pai e mãe é que tem a obrigação de educar filhos. Muitos querem cobrar das escolas a obrigação de educar os seus filhos. Lá não se educa. Escola não se educa ninguém. Na escola alfabetiza. Faz a educação que os pais deram aos filhos prosperar, para que essas pessoas cresçam como pessoas cultas, educadas devidamente, mas que já veio do berço a educação. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. É por isso que Provérbios, capítulo 10, verso 17, diz que o que atende à instrução está na vereda da vida. E o que não atende, assim fica as pessoas do mundo que não têm educação. Se perdem com muito mais facilidade, são vítimas de ataques com muito mais facilidade do que as pessoas devidamente educadas, que sabem, que têm consciência natural que a sociedade é um lugar para todos. Meus irmãos, o Calvário é a prova cabal do amor de Deus por nós. Ali Deus não estava educando o seu filho, mas estava educando a nós, os outros filhos, porque o seu unigênito, juntamente com ele, o amor da Santíssima Trindade, estava sendo derramado sobre nós, os outros filhos, esses que somos mortais, que caímos, para sermos educados por aquele exemplo de amor que, de forma talvez incompreensível à nossa mente mortal, a dor foi um ponto necessário de parceria nesse amor divino, para que alcançasse o meu e o seu coração. O terrível castigo que recaiu sobre ele é a nossa paz, é a nossa garantia
de retornarmos ao seio da família real, da família pura, original que Deus criou um dia. É assim que nós conseguimos entender, no mínimo, os resultados desse amor incondicional, desse castigo horrível que o Filho de Deus sofreu por causa de mim e de você. Morreu a morte eterna. Ressuscitou porque não tinha pecado. Infelizmente, meus amados irmãos, a dor, em alguns casos, é indispensável para o ajuste e o conserto e o endireitamento de nossos passos na jornada da vida. Muitas pessoas não têm um dom natural de ouvir por amor e obedecer. Só ouvem se for pela dor. Por isso que amor e dor não só rimam, mas como são parceiros, como disse agora mesmo. Ainda bem que tem essa maneira de nos atingir. E o Calvário foi a prova cabal disso, que é o ponto extremo que Deus chegou para tentar salvar o máximo de gente possível. Que foi isso que Cristo falou, que quando ele fosse erguido da terra, atrairia todos a ele. E desses que são atraídos a ele, quantos, de fato, continuarão sendo atraídos? À custa de quê? Que seja por amor. Mas se não tiver outro jeito, fazer o quê? O importante é ser salvo. Esse assunto, irmãos, é tão compreendido no mundo, a questão do amor e da dor, que em todas as nações da terra existem cadeias. E em algumas nações existem até pena de morte, irmãos. Meus amados, presídios e pena de morte é uma forma mínima de excluir da sociedade aqueles membros que os pais não conseguiram educar dentro de casa. Quando criança, que não teve conserto lá fora. E essa é a forma final de tentar resolver alguma coisa. E que em muitos casos não resolve nada. Apenas exclui da sociedade. Lá dentro continua torta a mesma coisa. É claro, muitos resolvem. Uns se convertem antes de morrer na pena de morte, outros se convertem dentro da cadeia e se tornam grandes homens, grandes mulheres. Mas e o tanto de gente que se perde? E olhando com essa mesma ótica, dentro da igreja, o tanto de gente que tem perdido dentro da igreja. Que Jesus disse que mais tarde vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo que está preparado para o diabo e os seus anjos. Que eles estarão dizendo: mas Senhor, o tanto de cura que eu fiz em seu nome, o tanto de coisa que eu fiz em seu nome, não vos conheço. Irmãos, é muito sério esse assunto da correção por amor. Sem o componente dor, em alguns casos, não tem jeito. Pode ter certeza. A regra que tiver exceção nisso, glória a Deus. Mas na maioria, infelizmente, na cultura de mortais, nós estamos lidando com a natureza pecaminosa, irmãos. E cada um sabe de si mesmo o que a natureza pecaminosa é capaz de fazer. Como então perder o sentido nesse contexto? É claro, uma coisa precisa de ficar bem clara. Tem pais desequilibrados que não sabe dosar nada. Pega as crianças e se deixar mata. Vai praticar verdadeiros espancamentos. Isso é crime e merece cadeia, pai que faz isso. Está precisando mais de ser tratado do que o próprio filho. E, infelizmente, perdeu o equilíbrio, perdeu o senso. Mas a varinha que a Bíblia apresenta aqui é aquela varinha que vai lá no traseirinho, tap, e põe, marca a presença. E a criança vai pensar duas vezes depois. Não é espancamento. É bater com amor e com carinho. Correção com amor. E quem ama não vai ferir ninguém. O máximo que vai dizer é uma forma de dizer não mais firme. Deixando lá uma marquinha. Para ele não esquecer que
Se passar do limite, dá choque. Esse choque. Alguns não vão precisar, mas os que precisar tem que ter. Se não tiver, vai ter problema. Vai criar uma encrenca para si mesmo e para a sociedade. É questão de tempo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A palavra de Deus é sábia. Quinto tema. Uma pergunta. A vida é melhor no eirado? Aqui entra num ponto aonde o sábio Salomão demonstra uma verdadeira dosagem de bom senso e bom humor ao escrever alguns pontos. E olha que ele sabia muito do que estava falando. O indivíduo que era casado com milhares de mulheres e concubinas. Estamos falando aí numa convivência conjugal com milhares. O mais curioso, que não consta registro de separação, não consta registro de encrenca entre elas, muito menos delas para com o rei Salomão. Mas aqui em alguns textos bíblicos, ele filtra umas informações muito bacanas para o comportamento, o desempenho conjugal de todos os casais que querem de fato ser felizes. O eirado aqui, na realidade, é um terraço descoberto. Lugar que às vezes é usado para colocar cereais ou para colocar os banquinhos lá fora e ficar conversando. E isso aqui poderia ser trocado hoje, numa linguagem atualizada, pelo sofá, né? Porque é muito melhor, quem sabe, dormir lá no sofá, ou dormir, quem sabe, numa esteira de palha, ou até mesmo lá no mato, no chão duro, do que do lado de um cônjuge encrenqueiro, briguento, que fica matracando o ouvido a noite inteira. Dormir, o sono é uma coisa sagrada, que todo mundo precisa. Trabalha o dia todo, depois de noite vai ficar Quem dá conta do negócio desse, meu amado irmão, minha amada irmã? A gente não consegue. E é complicado isso aí. É mais fácil ter um cônjuge roncador do que um brigador. Porque o brigador ainda está ofendendo, está machucando, está ferindo o tempo todo. O roncador é só ronco. Alguns vai lá, põe o algodão no ouvido, vira para um lado, vira para o outro, e dorme, de um jeito ou do outro acaba dormindo, esquecendo, tão cansado. Agora, dormir debaixo de encrenca, quem dorme? Me poupe. Provérbios 21, 9 e 19 mostra essa questão de dormir no eirado, né? E Provérbios 27, 15 e 16 já compara esse cônjuge conversador, barulhento, reclamador, com goteira em lata a noite inteira. Pensou na chuva, você está dormindo, uma lata ficou lá debaixo do telhado, tum, 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 e a noite inteira. Meu pai amado, como é que dorme com um negócio desse? Então é realmente complicado isso aí. Mas tudo isso, conversa, diálogo e tal, lá uma vez ou outra, até pode acontecer. Mas lá na escolha, lá atrás, dá para ter uma ideia se vai acontecer isso constantemente ou não. Agora, já está lá dentro e está acontecendo, vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos tirar a lata de bar do telhado, vamos trocar o colchão da cama, para ficar mais gostosa a cama, para não ter que trocar o sofá, ou colocar a rede nova, ou ter que colocar colchonete no meio da casa para lá. É muito difícil esse negócio, meus amados. Viver vida a dois, viver junto, precisa ter paz. O sono é sagrado. E para que isso aconteça, o amor mútuo, essa troca gostosa é fundamental. Esse comportamento chato, continuamente, vai criando um isolamento dentro de casa na família toda. Ainda, os membros da família começam a se isolarem por causa daquele comportamento doentio, de chatura, de purgante de cabrito. Pensa, tem gente tão chata que dá conta de desandar o intestino de um cabrito. Infelizmente tem gente com esse dom, irmãos. Se passar o dedo na saliva e triscar no lado de um cabrito, mata o coitado de desidratação. Do tanto que tem gente chata no mundo. Isso tem cura, irmãos. Basta conectar com a palavra, conectar com a luz,
aprender a viver o amor no seu verdadeiro sentido. Aí vai entrar o perdão, vai entrar a tolerância, a paciência e muitos outros atributos desse amor genuíno. Começam a fazer a transformação nessa família e todos passam a conviver melhor e conseguem romper as dificuldades juntos e serem realizados em uma vida emocional sensata e segura e principalmente feliz. Porque do contrário, se não buscar solução para isso, se não procurar ajuda para isso, isso poderá ser amanhã a causa, lamentavelmente, de tragédias domésticas e até mesmo de crimes por motivos fúteis, aumentando as estatísticas de onde quer que se viva casais que não têm equilíbrio emocional, que não conseguem encontrar sossego conjugal e familiar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema. Uma esposa verdadeiramente rica. Atualizando esse tema, um cônjuge verdadeiramente rico. Ficaria bastante sensato essa colocação, porque o cônjuge virtuoso é verdadeiramente a chave de uma sociedade feliz, de um lar feliz, de um casal feliz. Cônjuge virtuoso. Essas virtudes é obrigação do cônjuge, não é só da mulher e nem só do homem. Ambos precisam buscar o que está escrito em Provérbios 31, de 10 a 31. A virtuosidade do matrimônio. Eu chamaria esse tema do sábio Salomão para os dias em que vivemos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E essas virtudes, com certeza absoluta, não é só a chave da verdadeira felicidade conjugal e familiar, como evidência de que encontraram a verdadeira base da felicidade, que é o amor genuíno na estrutura desse matrimônio e dessa família. E isso refletirá na igreja e na sociedade. Pode ter certeza. Para finalizar, sétimo tema, conectados na palavra. Eu citaria um texto da Pena Inspirada em Comentário Bíblico Adventista do sétimo dia, volume 3, página 1311, que diz o seguinte: muitos parecem lamentar os momentos empregados em meditação, na pesquisa das Escrituras e na oração, como se o tempo assim empregado fosse perdido. Desejaria que todos vocês pudessem ver essas coisas sob a perspectiva que Deus deseja sejam vistas, pois então dariam ao reino do céu um lugar de suprema importância. Manter o coração no céu fortalecerá todos os seus dons, comunicará vida a todos os seus deveres. O disciplinar a mente em se demorar nas coisas celestiais dará vida e fervor a todas as nossas atividades. Só assim deixaremos de sermos anões espirituais. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por nos trazer orientações tão maravilhosas para o nosso comportamento individual, conjugal e familiar. Que com certeza temos consciência que será refletido no meio social em que vivemos neste velho mundo. Capacita-nos, Senhor, a filtrar em nossa conduta as virtudes do Teu amor, do conhecimento do Teu reino, para que não só saibamos viver, mas também ensinar. É o que suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.